Bem, pessoal, mais uma aula de Química Orgânica. Vamos estudar hoje como as reações químicas acontecem, quais são os mecanismos para que a reação flua. Observe uma coisa, numa reação química, ligações velhas são quebradas, ligações velhas são partidas, para que ligações novas possam ser construídas. O que precisamos ver, então, é que partículas se formam quando as ligações são quebradas? Que partículas vão se juntar para que uma ligação nova seja feita? Nosso primeiro assunto, então, serão as cisões. Cisões homolíticas e heterolíticas. Afinal de contas, o que é uma cisão? É a separação entre dois átomos unidos por ligação covalente. Existem dois tipos de cisão. O primeiro tipo é a cisão homolítica ou homólise. Note bem aqui na imagem. Eu tenho uma ligação química entre dois átomos A e B. Uma ligação onde se compartilha um par de elétrons, ou seja, uma ligação covalente. Quando esses dois átomos se separam, cada átomo leva o seu elétron. Repare, o A tem o seu elétron, o B tem o seu elétron também. Ou seja, cada partícula dessas é uma partícula neutra, uma partícula que não tem nenhuma deficiência em elétrons ou nenhum excesso. Falando simples, ela não tem carga. Chamamos a esses átomos com o seu elétron de radicais livres ou simplesmente radicais. Eles são extremamente reativos, ou seja, eles precisam recuperar o elétron do qual se afastaram. A ligação tem que ser refeita. Isso os faz muito reativos. O outro tipo de cisão, supõe uma molécula de cloro, uma molécula Cl2, onde, é claro, existe um cloro ligado a outro átomo de cloro, covalentemente. Aqui está o par de elétrons. Essa ligação se rompe e cada cloro leva o seu elétron. Eu vou ter, então, dois átomos de cloro. Repare bem, cloro grupo 7A. 7 elétrons quer ter 8. Quer ter 8 desesperadamente. Ou seja, esse átomo de cloro é uma espécie muito agressiva. Ele realmente precisa reagir. Outro exemplo. Repare, uma molécula de metano. Fez a conta? CH4. Enfatizamos aqui uma das ligações CH. E é esta ligação que vai ser rompida. Separa-se para cá um radical metil e um átomo de hidrogênio. Repare, um radical é como se fosse uma parte do corpo, uma perna, um braço, não tem existência própria, ou pelo menos dura muito pouco. Ela precisa se ligar, ela precisa reagir. Mais um exemplo. Repare, uma molécula de etano, fez a conta? C2H6. A ligação carbono-carbono vai ser rompida. Eu separo a molécula do etano em dois radicais metil. Guarde isso, por favor. Radicais livres são extremamente reativos. Agora, este não é o único tipo de cisão. Temos ainda a cisão heterolítica ou heterólise. O que é hétero? Hétero não quer dizer diferente. Então, repare, os elétrons vão ser separados diferentemente. Alguém ficará com tudo e alguém ficará sem nada. Me acompanhe aqui na imagem. Repare, uma ligação AB, novamente uma ligação covalente. E ela se quebra diferentemente, ela se quebra heterólise. Repare, o A sem nada e o B com tudo. Claro, então você percebe que esse A é uma partícula positiva, tem uma deficiência de elétrons, enquanto que o B é uma partícula negativa, tem um excesso de elétrons. Vamos escrever isto com calma. Repare, o A é elétron deficiente. E se ele é elétron deficiente, ele é um ácido de Lewis. Na teoria de Lewis, ácidos são aqueles que podem receber um par de elétrons. Se ele não tem um par de elétrons, pode recebê-lo, ou seja, o A é um ácido de Lewis. Já ao contrário, o B tem os elétrons, o B tem um par de elétrons disponível. Consequentemente, o B é uma base de Lewis. Na teoria de Lewis, bases são as doadoras de pares de elétrons. Se B tem um par de elétrons, B naturalmente é uma base. Se o A, o nosso ácido de Lewis, for carbonado, chamaremos de carbocátion, ou então de íon carbônio. Carbo o tempo todo de carbono. Agora, a espécie B, a nossa base de Lewis, se ela for carbonada, carbanion ou carboanion, tanto faz. Você coloca o O ou não coloca o O a seu gosto.
Chamamos ao ácido de Lewis de um eletrófilo. Repare por quê. Se ele é um ácido Lewis, ele quer elétrons, está afim de elétrons, é amigo de elétrons. Amigo em grego é filo, consequentemente, eletrófilo. O outro nome é base de Lewis. A base de Lewis tem os elétrons, logo ela é um nucleófilo. Está meio complicado isso aqui. Por que nucleófilo? Vamos lá. Ela tem os elétrons. Se ela tem os elétrons, ela quer alguma coisa positiva onde se ligar. No átomo, quem é positivo? O núcleo. Daí, nucleófilo. Está afim de núcleo, é amigo de núcleo, é um nucleófilo. Repare, vamos ver bons exemplos agora. Veja só, uma molécula HCl se separa em H+, Cl-. Repare que ninguém é carbonado, logo eu não posso chamar ninguém nem de carbocátion, nem de carboânion. Ficamos apenas em H+, ácido de Lewis, Cl-, base de Lewis. E vamos a um outro exemplo. Temos aqui uma molécula de cloro, separando em Cl+, e Cl-. Novamente, repare, ninguém é carbonado, logo ninguém nem é carbocátion, nem é carboânion. Mais um exemplinho para você. Repare, agora sim, agora temos carbono nessa história. Pegamos um ácido, pegamos um metanóico e o separamos em H+, e o radical... como é que nós vamos dar nome para esse radical? Não vem do metanóico? Consequentemente, metanoato. O H+ será o ácido Lewis. Nenhum nome especial, porque ele não é carbonado. Porém, o metanoato, que é carbonado, você pode chamá-lo de carboânion ou então carbânion. Tá ok? Compreendeu isso tudo? Classificação das reações orgânicas. Veja, nós vamos usar um esquema que é bastante fácil. Chamaremos a reação assim. No primeiro membro, eu vou chamar de substrato e reagente. Substrato será o reagente orgânico. Afinal de contas, eu estou estudando orgânica. Logo, os nomes mais importantes serão para os produtos orgânicos, para os compostos orgânicos. Substrato, então, é o reagente orgânico. O segundo membro será o membro dos produtos. Eu vou chamar de produto principal e produto secundário. Produto principal será o produto orgânico. Agora veja, nós vamos comparar o substrato e o produto principal. Ao substrato e o produto principal, desta comparação, eu tenho que tirar as seguintes decisões. Primeira hipótese, só entraram átomos. Segunda hipótese, só saíram átomos. Terceira e última hipótese, saíram e entraram. Ah, Nelson, não pode ser entraram e saíram? Não, não pode. Primeiro tem que sair. Sabe por quê? Quando sai, deixa uma vaga. Nesta vaga que ficou, um novo átomo pode entrar. Então, repare, se só entraram átomos, essa reação eu vou dizer assim, só entraram, átomos foram adicionados. Consequentemente, é uma reação de adição. Segunda hipótese, só saíram átomos. Se só saíram átomos, átomos foram eliminados. Reação de eliminação. E qual é a última hipótese? Bem, a última hipótese é que tenham saído átomos para deixar a vaga e entrado átomos para cobrir esta vaga. Teremos então a reação de substituição. Olha só como é fácil. Se só entram átomos, somou, adicionou. Reação de adição. Se só saíram átomos, átomos foram eliminados. Reação de eliminação. E no jogo de futebol, se sai um jogador e o outro entra, aquele jogador foi substituído. Reação de substituição. Vamos a um primeiro exemplo de classificação de reações. Temos aqui a molécula do eteno reagindo com hidrogênio e produzindo etano. Veja, muito fácil. Eteno. Eteno é a parte orgânica daqui, então eteno é o substrato. Hidrogênio será o reagente. Produto principal, produto secundário, só temos um produto, claro que esse é o produto principal. Vamos ver isso tudo escrito? Substrato, C2H4. Reagente, H2. Produto principal, C2H6. Se entrarem dois átomos, então uma reação de adição. Realmente você entendeu direitinho. É uma reação de adição. A adição de hidrogênio
pode receber o nome particular de hidrogenação. Mas veja, a classificação é adição. Um segundo exemplo está aqui. Metano, reparou? H3CH, CH4 metano, mais Cl2, dando CH3Cl, clorometano, mais HCl. Vamos à classificação. Metano é a parte orgânica, logo metano é o substrato. Cloro é o reagente. Clorometano é o produto principal. HCl é o produto secundário. Recapitulando, substrato, CH4, reagente, Cl2, produto principal, CH3Cl, produto secundário, HCl. Se um sai e o outro entra, deve ser uma reação de substituição. Bem, tá certo, é realmente uma reação de substituição. Substituição, em verdade, é a que eu particularmente, acho mais fácil. Acho muito simples ver saiu, entrou, reação de substituição. De qualquer maneira, parabéns, está certinho, você entendeu. Mais um exemplo, repare só. Está complicado isso aqui? Não, está complicado nada. CH2 tem uma hidroxila, CH2 tem um hidrogênio, uma única hidroxila, isso é um álcool. Álcool de 2 carbonos, etanol. Esse álcool é aquecido, em presença de ácido sulfúrico.